física, meu amor. Vamos que vamos. O que significa uma pressão de 10 newtons por metro quadrado? Isso aí, em cada metro quadrado de superfície atuará uma força. É isso aí. Significa que a cada 1 metro quadrado de área ou de superfície, uma força de 10 newtons atuará. Distribuída na área, é importante ter essa noção, né? Significa que a cada 1 metro quadrado de superfície, uma força de 10 newtons atuará. Distribuída na área. Isso é uma unidade de que mesmo? Newton por metro quadrado? Ah, é Pascal. O nome é Pascal, que é uma unidade de pressão do sistema internacional. É o mesmo que dizer 10 Pascal. Que é nada, né? Muito menos que um pum. 10 mil vezes menos que um pum. 5. Você sabe o que significa quilograma força? Quilograma força. Quilograma é massa. Quilograma força já não é mais massa. É força. Certo? É a força exercida por uma massa de tantos quilos. Trata-se de uma unidade de medida de força. E 1 kg-força equivale à força exercida para sustentar uma massa de 1 kg. Então é uma unidade bem intuitiva, né? Para o cara que não tem muita noção, de repente, de física, conseguir se virar. Questão 5. Depois que a gente leu isso, ele pergunta: o que significa então uma pressão de 5 kg-força por centímetro quadrado? Significa que em cada centímetro quadrado de superfície atua 5 kg força de força. Ou que uma força equivalente à força para sustentar 5 kg atua distribuída em uma área de 1 centímetro quadrado. Acho que ficou mais legal. Significa que uma força equivalente à força para sustentar 5 kg de massa está atuando em uma área, em cada área, né? Não é uma área exata. Dizer que a força é 5 kg força por centímetro quadrado não quer dizer que a área tem 1 centímetro quadrado, né? Significa que uma força equivalente à força necessária, né? Na verdade, para sustentar 5 kg de massa, está atuando em cada área de 1 centímetro quadrado. Além disso, teria as outras infinitas possibilidades, dentre as quais as que vocês tentaram. Vamos ver o que o autor diz. Uma pressão de 5 kg força por centímetro quadrado é igual à pressão exercida por uma força de 5 kg força aplicada perpendicularmente sobre uma superfície de 1 centímetro quadrado de área. Tu vê que ele fala que é a equivalente, não é? Não quer dizer que tem que ter 5 kg força na situação e nem que tem que ter 1 centímetro quadrado. Poderia ter 2,5 kg força em meio centímetro quadrado, ali o mesmo resultado. E o bacana é que ele citou que é perpendicularmente, né? Que a gente comentou rapidamente, né, na aula passada, que pressão é oriunda de uma força perpendicular à superfície. Página 31. Verdadeiro ou falso? Isso aí todo mundo fez, né?
Página 31, questão 6. As afirmações a seguir devem ser classificadas com base na equação que calcula a pressão, P igual a F sobre A. Assinale dentro dos parênteses verdadeiro ou falso. Quanto maior for a pressão, quanto maior for a força aplicada sobre uma mesma área, maior será a pressão exercida. Oh, sim. B. Quando uma mesma força atuando sobre duas áreas diferentes, pode-se concluir que quanto maior for a área, menor será a pressão. Deixa eu pensar. Oh, sim. Né? Se tu segura teu lápis e pensa, tu percebe que é verdade. Qual é a força resultante atuando no lápis? Zero, quer dizer que a força que meu polegar faz na ponta é a mesma que o meu dedo médio faz na bundinha da caneta. Certo? Onde eu estou sentindo mais? E o que eu sinto, na verdade? É pressão. Se fosse força, eu deveria ter a mesma sensação dos dois lados, né? Porque as forças são iguais. Qual é a justificativa para estar doendo mais meu polegar? A área menor gera pressão maior. Foi o que ele disse? Foi, né? Verdade. É clássico isso, o professor usar o lápis, né, para explicar a ideia de pressão, né? Eu sempre fiz isso. E não é que um dia teve um vestibular, teve um aulão, eu fui lá, segurei o lápis pra galera, e no vestibular caiu a foto de um animal segurando um lápis. Será que pegou na veia? Aí depois do vestibular, pô galera, professor, tu sabia, né, cara? Achou que eu tinha alguma mutreta de repente, né? Porque tem alguém que escreve a prova da UFSC, né? Esse alguém deve tomar chopp com outros colegas da área, né? Que devem dar aula nos cursinhos por aí, né? Certo? Mas não foi o caso, eu não conheço nenhum fabricador de prova de vestibular. Mas o pior é que tem gente que conhece, entendeu? E trabalha nos lugares grandes. Por isso que às vezes também rola uma certa covardia, né? Pô, tu toma chopp com o cara que faz a prova, bicho. Né? E aí ele, sem querer na conversa, tu vê que ele fala muito no assunto, né? Pô, como aquele cara tá fissurado naquele assunto. Aí no teu aluno tu vai, ó galera, a chance é grande de cair uma questão que trabalha essa ideia, né? Isso eu lembro, cara, no geografia mesmo, me aconteceu uma no vestibular que eu pensei, pô, esse cara tomava chopp com o cara que fez essa prova. Ele deu tanta dica exata pra prova, sabe, que não era possível. Tinha que ser amigo do cara. Cuidado com ser corrupção, hein, meu querido. Quando afiamos uma faca, diminuímos a área de contato entre a lâmina e o objeto a ser cortado, o que implica a diminuição da pressão. Né? Pega no fio da faca, né, e nas costas da faca que tu vai ver a diferença de pressão. E pega com cuidado, né? Se a faca for afiada e o cara não tem noção, deixa eu ver se está afiada. Já tira um carpaccio do dedo. Cara, eu sou campeão de me cortar, eu nunca vi isso, cara. Todo final de semana minha mulher fica puta da cara. Porque eu não consigo passar um final de semana sem lanhar uma parte do meu corpo. Geralmente é carpaccio com faca. Vai cozinhar, né? Muita habilidade na cozinha. Fica vendo o programa de culinária, acha que entende alguma coisa e se arromba. D. Deu caramba, né? 4. Uma mulher com um sapato de saltos altos e finos, daqueles usados para ir a festas, passeia pela areia da praia. Jura? Certamente ela não terá dificuldade para andar. Dá até vergonha, pois não afundará seus pés na areia. Fenômeno paranormal. Isso se explica pelo fato de a pressão exercida ser muito menor que em outra situação em que esteja, por exemplo, descalça. Nada a ver, né, cara? Imagina, né? Todo mundo indo de salto alto pra praia. Como acontecer isso? Cara, a pressão é tão grande, cara. Tem um músico famoso aqui da ilha, que é meu amigo. E é um cara que já tem 3 CDs na ilha. Um cara próprio, música própria mesmo, né? De MPB de alta qualidade. Ele conta uma história que ele se mijar de rir, cara. Diz que ele tá em São Paulo, todo feliz, passeando, tranquilo. E aí vai entrar no metrô. E entupido de gente, fica chocado, né? Aquele formigueiro, a galera se espremendo e ele lá no meio. Uma mulher com um salto fino pisa no dedinho dele. De uma forma tão satânica e tão absurda que o cara passa mal. Ele não consegue falar, ele passa mal e dá uma desmaiada e vai meio que desmaiado no meio da galera ali e cai. A galera chama o socorro. E o cara não consegue falar naquele furdunço, a galera já chega com oxigênio, o que foi, tá passando mal, tá infartando, bota na ambulância, e o cara para no hospital e fica nervoso porque não consegue dizer que era o dedinho que tava
tinha sido destruído pelo salto-agulha da mulher. E, cara, ele tá no hospital, já estão levando ele pra abrir, bobear o cara, e o cara não consegue falar com ninguém, explicar meu dedinho, porra, meu dedinho tá doendo. Cara, inacreditável, quase levaram o cara pra faca, por causa de um salto-agulha no dedo. Então, gente, olha só, um pisão no dedo pode doer, né? Agora tu imagina tu pegar, em vez do calcanhar, que é, né, grande, tu botar toda aquela massa que pisou em cima do cara num dedinho minguinho, fininho, e pega só na cabeça do teu dedo. Pode quebrar o dedo, cara, pode quebrar o dedo, certo? E nessa hora tu pelo menos explica para os socorristas que foi o dedo, né? O problema é a vergonha depois, né? Chegar no hospital de ambulância porque pisaram no teu pé. Nem conta isso, né? Nem conta depois. Dá pra fazer na hora da prova. Uma pessoa, dá pra calcular, e vai ter, eu acho. Ó, uma pessoa encontra-se em uma fila de banco. Se levanta, um dos seus pés fica apoiado sobre o outro. Pode-se então concluir que a pressão exercida sobre o chão aproximadamente dobrará de valor. Entendi porque está tentando fundo. Nossa, é a mesma pressão. O que aconteceu com a área de contato? Quantas vezes? Caiu pela metade. Se e o meu peso mudou, a força é a mesma. E a área caiu pela metade. O que acontece com a pressão? Quantas vezes? O dobro. Ele falou aproximadamente, né, pelo fato de vai que uma hora um pé está um pouquinho mais levantado que o outro, né? Então aproximadamente para não ter frescura na hora do cálculo. Vai que o corpo do cara não é homogêneo, né? Certo? Que ele é meio torto, assim, para um lado, um pé tem mais pressão que o outro o tempo todo. Uma perna diferente. Ser humano, né, cara? O mordego é uma coisa muito boa. Que vergonha. Uma pessoa encontra-se sobre uma balança dessas de farmácia. Se bem lentamente levantar um dos pés, ficando apoiada sobre apenas o outro, pode-se concluir que o valor registrado pela balança dobrará de valor. Balança não mede pressão, né? Não mede pressão, ela mede só a força total. Falso. Sim. Uma pessoa encontra-se. É que assim, ó, quando eu estou desse jeito, a pressão está distribuída nos dois pés. Então tem uma área. Quando eu boto num pé só, a área caiu pela metade. Mas agora todo o meu peso está num pé só. Então quer dizer que se eu estivesse numa areia bem fofa, assim eu ia afundar pouco. Se eu vou para um pé só, eu afundo muito mais. Tu vê, cara, essa história de pressão tem umas coisas que são bem técnicas, né? Na guerra, conhecer a pressão que os teus veículos fazem no chão é fundamental. O engenheiro, ao fazer um tanque de guerra, ele tem que saber esse tanque de guerra vai andar onde? Qual é a pressão que esse chão resiste? Então eu tenho que fazer a esteira do tanque de guerra larga o suficiente para a pressão não ser a pressão maior do que o que o chão resiste, senão meu tanque afunda. Hitler não pensava muito assim, né? Hitler era megalomaníaco. O Porsche era engenheiro do Hitler, um puta do engenheiro. O Porsche até avisava vocês, poxa, aí vai dar problema, cara, mas o Hitler que, né, vamos fazer o maior tanque de guerra que tem. Quero fazer um tanque de guerra tão grande, tão grande, tão grande, que quando chegar no campo de batalha, os que não são da raça ariana, os que não são da raça pura vão se cagar. Eu quero tremer o chão com o maior tanque de guerra. O Porsche avisou, vai dar merda isso, Hitler. Mas eu quero. E aí foi e fez o maior tanque de guerra que tem. Só que o bicho era tão pesado, tão pesado, tão pesado, que se tivesse areinha fofa, o bicho se atolava que nem um tatu. E isso começou a ser um problema tão grande que mesmo com um tanque mais robusto e mais poderoso, os outros, né, com os tanques menores, quando atolava o tanque do inimigo, era fácil ficar bombardeando o tanque do inimigo até matar os soldados que estavam dentro. Os caras da engenharia alemã chegaram a desenvolver uma técnica para o soldado que operava o tanque gigantesco verificar se o tanque ia atolar ou não. Eles calcularam a pressão que a esteira gerava no chão e viram que era a pressão equivalente
a um soldado botar o outro na cacunda e ficar num pé só. Certo? Beleza? Então tu vê, putz, lá tem areia e vai atolar. Será que vai atolar? Vai lá, mandava um soldado raso ir lá com o outro. Ia 2 soldados no meio da areia, certo? Imagina, fogo, bomba. Peraí, sobe aí. Ficava num pé, não afundou, pode vir que tá tranquilo. Te juro, cara, era a norma do soldado da... Quem, né, não sei se era os Panzer, qual era o tanque, que pra poder verificar se ia passar a areia fofa, tinha que 2 soldados lá, um se trepar no outro e ficar na ponta do pé. É, na guerra tudo é possível, sabe? Não, mas o Quando afiamos uma faca, diminuímos a área de contato. Então assim, a faca sem fio, tá grosso, tá vendo? Aí eu fiquei afiando, faca afiada. Ficou fininho, certo? Foi o que ele disse. O que implica na diminuição de pressão. Se eu faço força contra vários papéis, difícil me cortar. Cara, se eu faço força contra um papelzinho fino desse, dá para cortar. Ou seja, aumenta a pressão para cortar melhor, não diminui. Uma faca afiada gera mais pressão no teu bife do que uma faca não afiada. Tu corta mais fácil com a faca afiada. Gera pressão maior. Ele falou que era pressão menor. Um homem de 80 quilos encontra-se em pé sobre uma superfície horizontal e plana. A área de contato entre cada pé é similar a um retângulo de 20 por 10. Tudo bem. Calcule a pressão exercida sobre o chão, considerando que ele esteja apoiado primeiramente sobre os 2 pés e em seguida sobre apenas um pé. Pô, agora vai matar aquela dúvida da questão anterior, porque vai fazer com o número, né? 80 quilogramas dá um peso de 800. 800. Área do pé do cara. 20, vamos fazer em metro, adorei. 0,2 vezes 0,1. 0,02 metros quadrados. Área é base vezes altura. 0,02. Primeiro é 2 pé ou 1 pé? 2. Então vou fazer vezes 4 metros quadrados. 0,04. 8 por 4 dá 2. 2 zeros mais 2 zeros. Caramba! 20 mil newtons por metro quadrado ou 20 mil pascal. Quanto é que é a pressão atmosférica aproximadamente? 7. Teu pum? Sim. O pum tu já lembrou, né? A pressão atmosférica ainda não. 100 mil pascal. Cara, quer dizer que quando eu tô assim, né? Eu não tenho 80 quilos, mas vamos supor que eu tenho 80 quilos. Fiz isso aqui. A pressão que meu pé exerce no chão é menor do que a pressão que o ar exerce na minha pele. Concorda comigo? 5 vezes menor. Mas daí a gente conseguiria se alguém pular acima da gente assim. Sente, mas sente porque além da pressão atmosférica tem a pessoa em cima de ti. Mas se eu fosse para uma região, se eu fosse para o vácuo, certo? Mas mantendo a gravidade, só tirei o ar da terra, ficou vácuo, então não vai mais ter pressão atuando em mim, certo? As pessoas, poderia pisar uma pessoa em cima de mim, eu não sentiria grandes pressões porque a pressão que meu corpo recebe é maior do que essa. Essa que é interessante perceber. Pode botar em notação científica o resultado. Ó, mais elegante. 2 vezes 10 na 4 pascal, obrigado. E aí, galerinha, o segundo cálculo é um pé só. Então fica 800 dividido por 0,02, o que dá 4 vezes 10 na 4 pascal. Duplicou a pressão quando a área caiu pela metade, o que nós já suspeitávamos. 8. Estime a pressão que o peso de um carro exerce sobre o chão. Professor, aqueles mergulhadores, eles têm aquela roupa simples que tira a pressão, né? Daí pra fazer aquilo eles têm que tem que entrar numa sala que eles tiram a pressão, umas coisas assim, né? Daí eu já vi que tem negócio, não sei direito como funciona, mas quando a sala tava sem pressão, escapou um pouco, acabou entrando pressão, daí o cara morreu. Eu queria saber que você Cara, bacana isso que tu falou é legal. Tem um monte de coisa legal sobre isso que eu poderia comentar. Primeiro, a loucura humana. Hoje tem campeonatos mundiais de apneia estática e apneia né, de profundidade. Ou seja, tem recordista mundial lá de quanto tempo ele fica sem respirar debaixo d'água. Por quê, professor? Pra ser bom isso, pra fritar neurônio.
E tem um americano que desenvolveu uma técnica nova há tempo atrás, era um brasileiro, se não me engano, que ficava 7 minutos sem respirar debaixo d'água, o recordista mundial anterior. E aí um americano doente aí veio com uma técnica nova de ficar engolindo ar, sei lá como, e o cara agora bate mais de 10 minutos sem respirar debaixo d'água. Mas só de olhar pro cara, tu vê que ele tem alguma coisa errada com ele. Não, ele tá lesadão já, tu vê que ele tá lesado. Porque para tu fazer um campeonato desse, pô, teu cérebro ficar com um tempão com menos oxigênio, muitas células nervosas vão morrer. Então cada vez que tu usa, é como se tiver usado uma quantidade grande de droga, ou ter tomado um porre muito violento, que vai, né, vai arrebentando os neurônios. Na tua idade, boa parte deles acabam se recuperando, mas depois de uma certa idade a recuperação já não é mais legal. Então o cara vai ficando meio... né? Vai ficando mais devagarzinho. Outra, tem um outro tipo de brincadeira, que o cara vai, bota plastro no cara, bota peso, e ele vai no couro, máximo a roupinha de borracha, ele vai no couro até 100 e poucos metros de profundidade. Aí ele vem, eu vou morrer, meu Deus, para. Aí ele vai lá, marca onde é a profundidade que ele chegou, só que a volta tem que ser lenta. Porque se ele voltar rápido, ele morre. Descer pode descer no cacete, aumentar a pressão não tem problema no corpo humano. Claro que chega uma hora pode começar a fraturar as tuas costelas, então é um cara que faz muito abdominal, um cara que tem um corpo resistente mesmo. Porque vai ter uma pressão gigantesca espremendo ele. Quando ele volta, tem um problema grave que pode acontecer no corpo dele, chamado embolia pulmonar. Quando tu abre uma garrafa de Coca-Cola e fica olhando para o líquido, o que tu percebe? A formação de quê dentro do líquido? Bolhas. Por que aquelas bolhas se formam? Diminuiu a pressão. Quando tu abriu, diminuiu a pressão. O que tinha dentro do líquido para ter formado bolha? Gás carbônico que foi pressurizado lá, show de bola. Estava na forma até de ácido, né? Ácido carbônico, que é volátil. Teu sangue não carrega gás dentro dele? Ah, é verdade, teu sangue carrega gás dentro dele. Teu sangue é uma espécie de Coca-Cola, que está pressurizada dentro das tuas veias, beleza? Aumentar a pressão nesse líquido que contém gás não vai gerar maiores problemas. Mas na hora que tu pega esse líquido pressurizado, teu sangue, e tira a pressão rapidamente, é como abrir uma Coca-Cola, vai formar bolinhas dentro do teu sangue. O teu alvéolo pulmonar, a célula onde ocorre a troca gasosa, né, onde a hemoglobina vai se colar no oxigênio e liberar o gás carbônico, certo? Aquele alvéolo, ele estoura que nem uma pipoquinha quando forma uma bolinha nele. E aí dá uma sangradinha no teu pulmão. Então, quando tu sobe muito rápido, o alvéolo pulmonar, o pulmão vai pipocando. Alvéolos estourando. E aí é só esperar um pouco, tu tá morto. Embolia pulmonar. Então, o que acontece? Se o cara subiu muito rápido, o que a gente tem que fazer para diminuir o número de bolinhas no sangue do cara? Botar o cara numa câmera hiperbárica para pressurizar o sangue dele de novo e fazer essas bolinhas estourarem antes que o pulmão dele fique destruído. Mas pode ser reversível. Então pessoas que mergulham sem auxílio profissional, sem um cara que entenda para fazer a despressurização lenta, ela pode morrer. E tem gente que faz isso para, por exemplo, catar ostra no meio do mar, aí em vez de comprar equipamento de mergulho e usar tudo adequadamente, ele compra um compressor na esquina, na loja de material de construção, compressor esse que bombeia óleo, inclusive, não só ar. E aí liga no barco, o compressor, bota uma mangueira de jardim lá pra baixo e bota o filho lá embaixo. Ah, fica aí, guri, cata as ostras aí, que eu vou ficar cuidando do compressor aqui em cima. Então tu imagina, o cara respira um ar de baixa qualidade, contaminado com óleo, e quando sobe, ai filho, sobe devagar, porque eu lembro da aula de física do segundo ano do ensino médio, que o professor falava de embolia pulmonar. Nada disso, sobe de uma vez, guri, anda logo, traz as ostras, os mexilhão, as pérolas, tudo. E aí, com o passar dos anos, o guri vai se sentindo fraco, vai tossindo, às vezes sai um pouco de sangue na tosse, pulmão destruído, pode morrer aos poucos, lentamente também. Que viagem, né, cara? O ser humano é um bicho doido. Então, professor, mas não vai morrer se estourar só um desses? Não, um alvéolinho pulmonar, o corpo de repente dá conta do recado, né? Só que abrir uma bolinha só, imagina, abre a Coca-Cola e deixa só uma bolinha abrir. Tá, então uma bolinha estourar, não dá, né, cara? Tu abre a Coca-Cola, nucleia um monte de bolha pra tudo que é lado. Nucleação chama, né? O nome do processo de formação da bolha. Então vai fazendo a nucleação em vários lugares. Algumas dessas bolinhas é bem na hora que vai fazer a troca gasosa. O gás se expande, né, quando forma a bolinha e rompe a célula. Uf. Loucura, né, bicho? Imagina, deve ser muito triste.
E se o cara tá naquelas câmaras que tipo, fica despressurizada? Devagarzinho, vai despressurizando devagarzinho. Não, mas aí se o cara tá numa dessas e vem tudo de uma vez só. Aí não é um vem, é vai, né? Se pressurizar não tem maiores problemas, a não ser que seja uma pressão muito absurda. O ser humano não resiste à pressão infinita, né? Botar um cara a 5.000 metros de profundidade, sem um escafandro, sem um escafandro não aguentaria, sem um robô que o proteja, certo? O cara morre na hora. Né? O corpo do objeto, do animal para viver nas profundezas abissais tem que ser desenvolvido para isso, né? Tem uns peixes que resistem, né, a 4, 5 metros de profundidade, né? Mas o corpo humano não resistiria. Então, claro, uma pressão muito absurda lá no fundo do mar mata o cara. Mas o maior perigo é a despressurização rápida, não a pressurização. Pressurizar rapidamente pode estourar um tímpano, certo? E se for muito absurda pode implodir o pulmão do cara, quebrar as costelas, né? Mas o problema maior é a despressurização. Ô, professor, Manda. já vi se aqueles que é tipo uma ameba de impacto, que é o D3O, o D30, alguma coisa assim. Tipo, o bicho pega meio que a amebinha e passa ao redor do ovo e taca com tudo na parede. Tipo, o ovo cai no chão, ele vai lá, tira e o ovo tá com tudo. Ah, sim, já vi essa substância que absorve impacto bastante, né? Como é que isso acontece? Cara, não sei te dizer, não sei. Eu acredito que a substância deve converter essa energia de deslocamento, essa energia elástica, em energia térmica, por exemplo. Ou seja, uma espuma, um gel, que quando tu bate nele com força, ele vai aquecer enormemente enquanto se deforma, convertendo a energia do deslocamento em outro tipo de energia, né? Eu já vi, é uma coisa absurda, o cara joga um ovo de não sei quantos andares numa espessurinha, né, pequena da substância, a substância absorve enormemente, certo? O impacto, né? Bacana, é verdade. Estime a pressão que o peso do carro. E aí, galera, como é que faz isso aí? Pressão igual. Estima aí. Chutar valores. Massa de um carro. 1.000 kg é um ótimo chute, que geraria quantos newtons? Obrigado. 10.000 newtons. Que área tu acha que a roda do carro, ou que as 4 rodas do carro... Vamos pensar numa primeiro. O que tu acha? Espessura de roda de carro. Palmo, será? Acho que está grosso já, né? Uma roda de carro normal, né? Uma mão cheia eu acho que é demais. Se for um carro 1.000, metade, eu diria. Certo? 20 centímetros não é nada de absurdo para a espessura do pneu do carro. Pois é, se tu olhar o pneu de lado, não vai estar achatadão assim, né? Ele está redondinho, tem só um achatadinho, que é a parte de encostar. Eu acho que 10 é um bom chute. Tu dizer que é 20 de largura por 10, eu acho que é um bom chute. Não deve estar absurdo. Seria 0,1 metro por 0,2, daria 0, mas são 4 pneus, né? E cada um tem mais ou menos essa área de contato, né? Daria uma área total de 0,08 metro quadrado. Eu acho bem razoável isso. Ficaria então 10.000, 100.000, 1 milhão dividido para 8. Oh, imagina. Mega Sena, só 8 ganhadores, 1 milhãozinho. Vamos ver se dá para sobreviver muito tempo. 1 milhão dividido para 2, 500, dividido para 250 mil, dividido para 225 mil. Um ano tu vai sobreviver, se economizar muito. 125 mil newtons por metro quadrado. Um pouco mais que a pressão atmosférica, né? Jamais vou me esquecer. Meu pai passava muito tempo fora de casa. Uma vez eu tive a brilhante ideia de colocar pregos na roda dele, para na hora que ele fosse sair, estourar mais de um pneu e ele não ter como trocar o pneu do carro e poder ficar mais tempo comigo. Por sorte ele viu os pregos, que não eram pequenos. E perguntou, Otávio, o que é isso? Eu não sei. Mas por sorte ele me insistiu até que eu confessasse a grande cagada que eu tinha feito. Aos prantos. E aí um outro dia eu pensei, pô cara, como é que será quando o carro passa por cima do teu pé, né? Eu fiquei me despedindo dele, tchau pai, deixei meu pé. Que arrependimento, cara. Que arrependimento. Não quebrou, bicho, mas doeu, cara, doeu. Tu que, né, agora é mais velho, devia ter uns 9, 10 anos quando eu fiz isso. Tu que é mais velho, se tu fizer isso, não tem maiores riscos, entendeu?
Mas tu sente, cara, que é uma pisada boa em cima do teu pé. Agora uma criança pode quebrar o pé, né, cara? Então não façam isso. Não estimulem. Já tô melhorzinho, fiquem tranquilos. Foi. Deixa eu ver. Essa vocês me ajudaram, né? Vamos ver o mestre aqui. Ele considerou 950 quilogramas de carro, parecido com o nosso, mas disse que a área total era 0,04. Ou seja, ele está considerando que o contato do pneu com o chão é metade do nosso. É muito absurdo isso, professor? Na verdade não, ele deve ter feito uma estimativa um pouco mais realista que a nossa, mas, ué, e se o pneu do carro do cara está um pouquinho mais vazio? Certo? Ou se o cara gosta de um pneu mais largo e trocou o pneu por um pneu um pouco mais largo. Então não é nem um pouco absurdo ter encontrado o dobro disso, certo? Mas assim, metade disso já é um pouco... Ah não, professor, meu pai tem um Smart, acabou, né? Certo? Nem sei, deve ter o que? Meia tonelada, aquele Smart assim muito. Os pneuzinhos, eles parecem uma bicicleta fininha, né? Então até metade disso, ou 3 vezes maior que isso, está aceitável. Só para ver se tu chutou bem. Tua tarefa, terminar a página 31. Eu acho que a página 32 e 33 dá para deixar para revisão para a prova. Então tu dá uma lida na 34 e na 35 e anota as dúvidas. Muito obrigado pela paciência. 34, 35, leitura e anotar dúvidas. Não usem drogas, usem preservativo. Muito obrigado, amigo.